Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, em 3 campos diferentes, o governo Bolsonaro é cercado pelo judiciário e também pela política de olho no judiciário. No campo da saúde, a decisão veio do Supremo, mais uma, na verdade, que se soma à jurisprudência já consolidada do STF sobre a Covid. O ministro Ricardo Lewandowski cumpriu o que havia dito ao presidente Bolsonaro numa ligação recente por telefone. Se o governo insistisse na sua campanha contra a vacinação de crianças ou contra o passaporte vacinal, o tribunal adotaria medidas mais concretas, e foi o que ele fez. O ministro determinou que o Ministério da Saúde e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos mudassem notas técnicas para tratar a vacina contra a Covid como compulsória. A vacina não é obrigatória, como o próprio ministro Lewandowski disse, mas é compulsória. Portanto, quem não se vacinar pode sim sofrer restrições de direitos. Lewandowski ainda determinou que o governo pare de usar aquele Disque 100, o canal de denúncias para receber denúncias sobre violações de direitos humanos, para receber denúncias sobre violação de direitos humanos no caso do passaporte vacinal. A ministra Damares havia soltado uma nota técnica, inclusive, chamando as pessoas para que se sentissem violadas em seus direitos pela exigência de vacina, que acionassem o Ministério, e o ministro Lewandowski derrubou essa decisão, ou essa determinação do Ministério da Mulher e Direitos Humanos. Na outra frente está o TSE. O ministro Luiz Roberto Barroso deixou a presidência do tribunal com um discurso crítico ao governo, tratando o Bolsonaro como uma tentativa de repetição, abre aspas, mambembe de Donald Trump. E na presidência do tribunal assume o ministro Edson Fachin, e ele já assumiu, inclusive nesta semana, com um discurso ainda mais severo em relação ao Bolsonaro e às tentativas de descredibilizar o sistema eleitoral e as urnas. No seu primeiro discurso, Fachin afirmou que quem atenta contra a segurança do sistema está atentando contra a democracia. E na terceira frente, na terceira ponta dessa pirâmide, o alvo é Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Diante da inação da PGR em relação ao relatório da CPI da Covid, senadores ameaçaram pedir o impeachment do procurador. E lembrando, os mesmos senadores que não impuseram nenhuma restrição à recondução de Augusto Aras para um segundo mandato, são esses que estão pedindo também o impeachment dele agora. E Augusto Aras já atuava no seu primeiro mandato como uma espécie de obstrutor geral da República, como dizem alguns dos seus colegas. Aras paga um preço por deixar de agir para, de acordo com ministros do Supremo, proteger o governo Bolsonaro. E nesta semana, o Procurador-Geral da República ainda deu uma outra decisão polêmica e nesse mesmo sentido, pediu o arquivamento do inquérito que investigava Bolsonaro pelo vazamento de informações sigilosas no ataque hacker ao TSE no ano passado. Apesar de a PF e o próprio ministro Barroso terem dito que houve violação do sigilo, o procurador Augusto Aras disse que essas informações nem sob sigilo estavam. Vamos ver como vai ser a postura do relator desse processo, o ministro Alexandre de Moraes, mas temos muitos assuntos aqui para tratar com o nosso time completo do Sem Precedentes. Juliana Cesário Alvim da UFMG, Diego Werneck do INSPER e Tomás Pereira da FGV Direito Rio. Vocês veem que eu tive que me alongar aqui porque é uma trilogia em relação ao governo Bolsonaro, especialmente nessa última semana, e com a proximidade das eleições parece que isso vai se agravar. Então, Juliana, eu queria começar por você para a gente falar sobre essa decisão do ministro Lewandowski sobre o Disque 100 e sobre vacina, tratar a vacina como compulsória, não é obrigatória, obviamente, mas tratá-la como compulsória. Como é que você interpreta essa decisão do ministro Lewandowski? Muita gente falou mais do Disque 100 do que dos outros pontos da decisão. Olá, Recondo, Diego, Tomás. Pois é, essa questão do Disque 100, ela aparece bem lateralmente, ao final, mais como uma consequência da questão principal, que é a discussão das notas sobre a obrigatoriedade da vacina, né? A nota que foi emitida pelo Ministério da Saúde, ela é mais sucinta, ela menciona a vacinação infantil e faz um adendo dizendo, porém, não de forma não obrigatória. E a nota do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é bem mais extensa e, em vários momentos, chama atenção para potenciais violações de direitos que poderiam
ocorrer caso a vacinação fosse exigida, né? Então, direito de se reunir pacificamente, desfrutar lazer e direito à educação, e ao final fala que para ameaças a direitos humanos o Disque 100 estaria disponível, né? Então, a decisão do Lewandowski, ela foca muito mais nessa discussão sobre a obrigatoriedade da vacinação. E aí ele traz, né, a jurisprudência que vem sendo desenvolvida pelo Supremo no contexto da pandemia de Covid e decisões recentes sobre obrigatoriedade da vacinação infantil. A gente já falou dessa decisão aqui, de um caso, né, que os pais estavam se recusando por crenças filosóficas a vacinar a sua criança, e na ocasião o Supremo disse que isso não era possível. E também, na mesma ocasião, julgou ações no controle abstrato, em que dizem que medidas indiretas, né, poderiam ser impostas. Então, ninguém poderia ser forçado a se vacinar, mas que restrições poderiam ser estabelecidas tanto pela União quanto estados e municípios para que essa vacinação fosse exigida. Então, Lewandowski retoma essas decisões e diz que essas notas dão a ideia contrária a isso, né? Vai chamar a atenção para o fato de que o Supremo já decidiu nesse sentido, né? De que a vacinação ela pode sim ser exigida. E aí, né, determina, né, essa retirada, né, dessas notas, mas também que o governo federal se abstenha de utilizar esse canal de denúncias, diz que sim, que é para violações de direitos humanos, ele vai dizer fora de suas finalidades institucionais, deixando de estimular, por meio de atos oficiais, o envio de queixas relacionadas às restrições de direitos consideradas legítimas já pela jurisprudência do Supremo. Juliana, o comentário que o ministro Lewandowski fez em lateral, fora da decisão, evidentemente, e o incômodo dele e de outros ministros, né? Ele diz: o Estado precisa ser claro, o administrador público, o Estado tem que ser claro, especialmente em questões que envolvem vida e morte. E ele disse, no final das contas, com essa resposta que dá, que tanto o Ministério da Saúde quanto o Ministério dos Direitos Humanos estavam, de uma forma obtusa, fazendo com que as pessoas entendessem que a vacina não era compulsória, ou mesmo fazendo uma campanha aberta anti-vacina, e essa é a razão da decisão dele. Diego, queria chamar você para tratar do mesmo assunto, essa decisão do Lewandowski, que me parece, Diego, aqui também avançando de minha parte, o próprio governo não defendeu juridicamente que o Ministério da Mulher e Direitos Humanos não fizesse isso, não utilizasse o Disque 100 para isso. E falou, a consequência vai ser, vai haver uma provocação ao Supremo, o Supremo vai determinar a retirada do Disque 100, ou que não se receba denúncia sobre isso, vai tratar a vacina como compulsória e, como consequência, o Supremo vai referendar a exigência de passaporte vacinal. Me parece que esse é o caminho, mas queria te ouvir sobre isso. Posso fazer só uma retificação? Claro, eu falei... claro. E a determinação do Lewandowski era para a retirada das notas, e, na verdade, é da retificação das notas. Então, nesse sentido, ele é até mais sutil e busca justamente dar essa voz única, né, essa orientação única. Então, que se corrija as notas e que se inclua essa interpretação conferida pelo Supremo da lei em questão, estabelecendo que a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, etc., e que isso seja amplamente publicizado, né? Ô, Juliana, eu não sei se você usou a palavra sutil. Eu, que sou jornalista, e a gente via sempre o editor mexendo no nosso texto como nada sutil, eu não sei, quando o ministro do Supremo determina que se troca uma palavra de uma nota técnica, eu achei que era menos sutil até do que a retirada da nota, sabe? Mas eu até mencionei isso para vocês no nosso grupo quando saiu a decisão dele. Falei, o ministro do Supremo está determinando que se troque palavras da nota técnica. Não que estivesse criticando, mas mostrando, olha o nível que chegou da decisão judicial. É uma interpretação conforme da nota técnica, conforme a jurisprudência do Supremo, que isso seja explicitado e publicizado, né? Exatamente. Diego? E nesse processo de retificação, né, se é só pontual, se é uma intervenção, eu concordo com a leitura de que no fundo, é uma intervenção significativa, né, você dizer como é que tem que ser redigida a nota técnica. Mas eu acho que também é uma reação a uma certa, eu acho que é uma disfarçatez da defesa do governo, quando dizem que essa nota
não tem cunho decisório, é apenas circulação interna, voltada a compor o processo de reflexão. Eu acho que quando o ministro Lewandowski descreve a nota como ambígua e potencialmente lesiva, eu acho que ele está sendo aí gentil. Acho que não tem nada de ambíguo. Nos trechos que ele colaciona, a nota diz várias vezes coisas que o ministro Lewandowski está correto, vão contra o que o Supremo já decidiu. Né? Então, na medida em que a nota se coloca na posição de falar sobre o que viola direitos no Brasil e lista, por exemplo, a exigência de um certificado de vacinação como potencialmente lesiva a direitos, o ministro Lewandowski tem a tarefa simples e necessária de dizer, olha, você pode concordar ou discordar, mas você perdeu. Isso a gente já decidiu, né, que medidas desse tipo são constitucionais. Né? É possível você adotar medidas indiretas que restringam direitos, desde que você não force a pessoa a ir lá, entrar na fila e tomar vacina. E eu acho que tem uma coisa interessante nessa decisão do ministro Lewandowski, como ele arma o problema no início. Né? Tem um trecho que esta é a 16ª tutela provisória incidental apresentada nesta DPF. Dessa vez, né, vou parafrasear aqui para não ficar muito longo, dessa vez, como em todas as anteriores, o que está em jogo são atos e omissões do Poder Executivo relacionados à preservação da vida no contexto da Covid, no contexto de disseminação ainda incontida. Então, como sempre, trata-se da necessidade de... Ele deve ter escrito com esse seu mesmo cansaço, Diego. Exato, e eu acho... Exato, é um pouco como se estivesse tratando com... a expressão, não sei se ainda se usa a expressão, mas como se o governo fosse café com leite, né? Assim, você está dizendo, pessoal, vamos tentar de novo, a gente já decidiu isso várias vezes, então eu vou só pegar as frases que você falou na nota e mostrar que elas contrariam coisas que a gente já decidiu que não são assim. E eu acho que é interessante, então, ver como em outras decisões, a ministra Lewandowski constrói isso em outras decisões, ele vai tratando desses temas, fazendo algo que a gente poderia chamar de com toda a seriedade que a questão exige, mas tem um certo bingo da jurisprudência do Supremo na Covid, né? Uma checklist, ele vai dizendo, vamos recapitular tudo que a gente já fez. Todas as autoridades, todos os entes da federação, dentro da sua esfera de competência, já decidimos isso, podem adotar medidas, inclusive a lei da Covid diz que vacinação obrigatória é uma dessas medidas, em 2020, lei da Covid aprovada pelo Congresso, a partir de medida provisória do Executivo. A lei de 75 já previa isso, né? E a gente já entendeu que quando o ECA fala que é necessário tomar as vacinas determinadas pelas autoridades, portanto, essas autoridades não é só o Ministério da Saúde, ou nem só a Anvisa, tem que olhar para todas essas autoridades. Se os estados e municípios estão determinando, é obrigatório. Já decidimos isso antes. Já falamos que tem que ser com base em critérios científicos, critérios políticos e ideológicos não podem se sobrepor, né? Já falamos da responsabilidade de agentes públicos em adotar medidas de prevenção orientadas pelo princípio da precaução. Ele vai retomando e citando decisões anteriores. E, no fim, eu acho que o que ele fecha aí citando outros órgãos e instituições técnicos que se posicionaram contra essa visão do governo. O que ele quer dizer é que o governo está isoladíssimo. Nesse tema, né, vocês perderam todas as vezes aqui, vocês estão perdendo em todas as instituições relevantes, vocês estão isolados. E vocês ainda assim insistem. E uma última coisa só, é muito interessante que ele escolhe citar lá no fim, totalmente desnecessariamente, mas cita uma entrevista do Francis Fukuyama, né, um intelectual americano, conservador, liberal, mas mais conservador, e não me parece à toa, né? Porque o Fukuyama dizendo, olha, essa resistência à vacina está gerando uma série de teorias conspiratórias que não fazem sentido, tem que tomar cuidado com o dano que isso pode causar. Não acho que é uma escolha acidental, ele leu essa entrevista e achou legal, uma entrevista do Fukuyama na época. Ele está querendo, além de dizer que vocês estão institucionalmente, jurisprudencialmente, cientificamente isolados, ele está tentando botar uma cerejinha no topo do bolo e dizer... Até mesmo alguém que é um conservador famoso está dizendo que o que vocês estão fazendo tá demais. Então, assim, estão sozinhos. Estão totalmente sozinhos. Eu acho que esse cansaço em formular o problema é acompanhado dessa condução, da formulação da situação do governo vocês estão totalmente isolados nessa posição. Diego, eu acho que tem o adendo, eu fiz o adendo do passaporte vacinal. Para mim é consequência claríssima, o Supremo vai referendar. Se a gente tinha alguma dúvida,
fica muito claro que o Supremo vai referendar, é óbvio, mas tem todo esse receituário aí, é um receituário para futuras ações contra esses agentes públicos, por tudo que está sendo dito. E todas esse enfado ou esse roteiro que o ministro Lewandowski faz, está aí. É um receituário para o que a gente pode ver depois do governo, se ele não se reeleger, mesmo que se reeleja o presidente Bolsonaro. Tomás, queria também te ouvir sobre essa decisão do Lewandowski. Olá, oi, Recondo, Juliana, Diego. Acho que tem algumas coisas acho interessantes aí, né? Começar por isso que o Diego falou, né, sobre o governo insistir em certos temas, né, sabendo que, evidentemente, o Supremo já se posicionou diversas vezes contra isso. Esse não é o único tema, a gente também teve diversas discussões na época da questão de competências dos governos estaduais e municipais, né? Esse não é o único tema que o governo federal insiste. Mas daí tem um pouco também que a gente tentar entender por que ele faz isso, né? Porque ele perde no Supremo, mas existe um interesse do governo em se apresentar como um defensor de certos temas, como um defensor, como eles constroem esse discurso, inclusive como um discurso, às vezes, né? E é interessante nesse processo fica muito claro, né? Que a ministra Damares é a ministra de Direitos Humanos, coloca isso como uma questão de violação dos direitos humanos, no caso, a gente imagina que o direito humano, né, é liberdade. Então, tem um discurso do governo federal, um discurso do Bolsonaro que é relacionado a isso, e é por isso que eles estão fazendo. Eles perdem, mas eles insistem porque, bem ou mal, é divulgado nas suas redes, nos seus apoios, e, né, então, não é... a gente já falou diversas vezes, certas coisas do governo parece fazer, né, que parece ser por incompetência. Isso acontece também. Diversas vezes o governo perde um Supremo e você fala, nossa, mas parece ser por uma grande incompetência. Às vezes é estratégico, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente deveria ter em mente. A outra é que o motivo que o ministro Lewandowski está dando a 16ª tutela incidental, mas isso também tem a ver com algo que eu achei interessante que aconteceu no Supremo, que é alguns ministros que, como relatores de algumas dessas ações mais amplas, se tornaram, né, o ministro responsável por certos temas da nação, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes... A gente falou isso até no outro episódio, né, Tomás? Exatamente isso que você está mencionando agora. Não, decisões, inclusive, muito abertas e o ministro fica fazendo quase uma política em cima do processo, né? Isso, se eu não me engano, a gente falou isso por conta do ministro Fachin, no caso de operações policiais. Exatamente. Né? Ministro Fachin com questão de operações policiais. Vão vir outras petições, outras cautelares, e vai ser isso que vai acontecer mesmo. Então a gente tem visto isso, né? Esses ministros que se tornam, digamos, quase que grandes gerentes de certos temas. Claro que às vezes eles levam do colegiado, quando eles sentem que eles precisam, às vezes eles fazem isso apenas monocraticamente, mas isso é uma realidade. E o ministro Lewandowski assumiu essa função em relação à vacinação na pandemia, né? Então acho que isso também tem a ver com o papel dele, né? Digamos, tem um ônus, né? Deve estar cansado de ter que ficar falando a mesma coisa. Tem um bônus de ser a pessoa que tem essa responsabilidade e tal, e da decisão dele, né? Imagino que seja, né, de tanta coisa que o Supremo decida, talvez seja um tema que seja interessante, que seja importante, que seja relevante, assim por diante. Acho que a última coisa que eu ia falar sobre isso tem a ver né, com como a Juliana começou, né? Que é pensar qual que é o dano causado por isso. Por que o ministro Lewandowski precisa interferir nessa nota técnica, né? Que é mesmo que o argumento dele, de circulação interna. E a gente poderia até pensar, né, no tema do Disque Denúncia, né? Qual que é o dano do Disque Denúncia receber denúncias contra violações desse tipo, né? Vamos explicando que o Supremo decidiu é que a vacina não é compulsória, né? Ninguém pode ser obrigado a se vacinar, mas ela pode ser obrigatória no sentido de que pode ser exigida a vacina, né? Então, a partir de requisitos indiretos, né? Pode ser exigida a vacina para fazer certas atividades. Daí ela acaba sendo obrigatória, porque se você quiser fazer aquilo, você precisa se vacinar, mas ninguém te obriga a vacinar. Você pode assumir o ônus de não poder. E é claro que isso gera uma discussão, e a gente também já falou disso aqui, que é uma discussão que o próprio ministro Lewandowski, nessa decisão, deixou para casos concretos, que mas pode exigir para quê? Pode exigir para quê? Em que situação? Pode exigir, né, para ir na academia, pode exigir para ir para a escola, pode exigir... E o Supremo vai decidir isso, os juízes individuais estão decidindo isso pelo Brasil, pontualmente, e isso eventualmente chega no Supremo, e o Supremo vai referendando, né, as exigências. A gente pode imaginar que, em tese, pode ser que, em algum momento, alguma autoridade determine
exigia a vacinação com vacinação para alguma atividade e o Supremo não concorda. Teoricamente isso é possível. Não concorda, seja porque naquele caso acha que não é relevante, seja porque, né, o momento futuro pode ter passado a pandemia, as coisas podem ter mudado, o Supremo pode, né, situações fáticas podem mudar. Então você poderia pensar, qual que é o problema, né? Se em tese poderia ter uma violação, se em tese é verdade que teoricamente poderia alguém exigir o comprovante de vacinação quando não pode, quando não deve, e com isso violar o direito de uma pessoa que de fato... Qual que é o problema do Disque Denúncia receber essas críticas? Você imaginando que, inclusive, né, para quem já trabalhou com Disque Denúncia ou com instituição que tem Disque Denúncia, denúncia equivocada é ruim para quem recebe, porque você tem que filtrar todas elas, receber todas elas. Então, quanto mais denúncia equivocada, teoricamente, quanto mais denúncia ruim você recebe, você tem que filtrar, imaginando que a instituição só vai dar seguimento àquelas que sejam relevantes. Né? Então, você pode falar, isso gera ônus para quem? Para o Ministério dos Direitos Humanos, então, da Cidadania. Então, por que a gente precisa interferir? A gente precisa interferir na prática, aí que vem a questão, porque isso, na verdade, está relacionado com o efeito disso ser um efeito de desinformação. E daí é com isso que eu queria terminar. Que não é só isso que está acontecendo, não é só que o Ministério vai receber denúncias que são evidentemente contrárias a tudo que o Supremo já decidiu e, portanto, ou o Ministério não vai fazer nada com elas, ou se ele fizer, elas não vão para frente. As instituições judiciárias relevantes claramente não vão dar seguimento àquilo, caso ou eles queiram dar seguimento. O dano está em isso ser uma maneira de você divulgar a ideia falsa de que você pode, né, se voltar contra esse tipo de exigência. Isso pode gerar problemas, inclusive, de conflitos individuais, né, pessoas, cidadãos em conflito com pessoas exigindo, isso pode gerar conflitos reais, físicos, em relação a essas pessoas, mas também isso pode fazer com que as pessoas deixem de se vacinar, quando elas deveriam se vacinar, né? Os estímulos que estão sendo colocados não funcionam em relação a ela por uma desinformação. E por isso, eu termino com isso, chamando que o foco do ministro Lewandowski em relação a isso era exatamente com esse elemento disso fazer parte de um processo de desinformação e o perigo e o dano disso num contexto de pandemia. E, Tomás, pegando o gancho no que você falou, que eu acho que é um ponto bastante importante, né? A ideia do direito à saúde, ou como no direito internacional dos direitos humanos, muitas vezes vai ser tratado na ideia de direito ao mais alto padrão de saúde atingível, inclui o acesso à informação, né? E essa informação sobre saúde deve ser, né, uma informação cientificamente precisa, baseada em evidência, imparcial, não discriminatória, né? E essa poderia ter sido também um caminho da decisão do ministro Lewandowski, até lembrando da decisão do Supremo, que não é exatamente a mesma questão, mas relaciona, né, informação e saúde, que foi a decisão na DPF 690, né? Teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes em que se determinava que o Ministério da Saúde deveria manter em sua integralidade a divulgação diária dos dados acumulados relativos à Covid-19 no site oficial, né, em razão daquela suspensão da divulgação dos dados. Então, é uma decisão também interessante do Supremo nessa jurisprudência de Covid, que acaba não aparecendo na decisão do ministro Lewandowski agora. Maravilha, gente. Vamos passar para o próximo foco de, digamos assim, resistência ao governo Bolsonaro, ou um foco de problemas para o governo Bolsonaro, que é o TSE. Sai o ministro Barroso da presidência nessa semana e vai assumir a presidência o ministro Edson Fachin. Eu queria trazer vocês para esse debate, mesmo que seja um passant, porque a gente pode falar um pouco sobre expectativas nesse sentido. O ministro Barroso, em relação ao Bolsonaro, fez discursos muito críticos, foi contestado, praticamente foi para o noticiário com altercações em relação com Bolsonaro. E algumas pessoas achavam que esse clima podia se distensionar com o Barroso saindo do TSE, mas a expectativa que, inclusive, alguns ministros têm é o contrário. Fachin tem uma postura muito mais cerimoniosa e muito mais severa na forma de tratar esses assuntos. O ministro Barroso é até mais leve, quando, inclusive, faz algumas piadas com relação a isso e tal. O ministro Fachin é muito mais severo e o que o TSE espera agora é que haja um esgarçamento da corda, inclusive, na relação TSE-Bolsonaro. Então, queria começar com você, Diego, que expectativa a gente pode ter para a TSE nesses próximos meses,
a gente nunca sabe, a gente comentou isso essa semana, né, depois de algumas entrevistas do ministro Fachin, que por mais, mesmo que seja esse esgarçamento de corda, se vai ter alguma consequência, né? Se esses discursos vão virar algo na prática. Felipe, vai cair no colo do ministro Fachin, né, esse problema que vinha se avolumando. O TSE vai enfrentar um problema, como a gente já mencionou, já apareceu outras vezes. Você diz que você pode fazer tal coisa contra certos atores políticos que adotem condutas, né, contrárias à regularidade do processo eleitoral, à legitimidade do processo eleitoral, mas nunca fez isso com o presidente da República. E o ministro Fachin, como o Barroso antes dele, eles têm esse desafio de tentar levar o nível de ameaça num ponto que seja crível, para que, né, espera-se, então, o presidente Bolsonaro e seus aliados segurem. Acho que a gente pode dizer que o ministro Barroso, talvez não fosse possível conseguir tão distante das eleições que essa ameaça já se tornasse crível, mas o ministro Barroso saiu, o problema se manteve em igual medida ou mais grave um pouco, já que agora o Bolsonaro retomou, né, os ataques. Acho que a entrevista do Fachin na Folha de São Paulo mostra que ele percebe que o dilema é esse, né? Como é que eu faço para sinalizar uma ameaça que é crível, de forma sistemática, para que o presidente da República perceba que vai ter um custo agir dessa forma? Na medida em que uma entrevista pode ajudar a resolver esse problema, né, e eu acho que não são palavras que vão resolver totalmente esse problema, acho que a entrevista foi boa, né, como você pontuou, sóbrio, acho que não tem uma entrevista sem tiradas, né, respondendo muito objetivamente, dizendo, vou manter o canal de comunicação com a presidência, porque é o cargo, é óbvio, não posso pessoalizar a minha relação com um cargo, que é um cargo institucional decisivo da República. Mas a gente vai se defender de ataques e sinaliza que várias coisas que estão acontecendo não são business as usual, são ataques que podem, de fato, ser uma ameaça à democracia. Então, acho que não sei se dá para esperar muito mais nesse momento. Achei uma postura boa, mas postura em si não acho que é o que vai resolver a questão por si só. Pois é, por isso que eu queria ouvir isso de vocês, chamar a Juliana também. Juliana, você, o que tem aí de expectativa em relação a isso? Eu tenho a mesma percepção do Diego, né? Um tom de ameaça que vai crescendo. Ameaças ou conclusões muito claras do TSE, né? Quando o ministro Fachin diz que esses ataques, e eles atribuem os ataques ao Bolsonaro, atentam contra o sistema eleitoral e contra a democracia, precisa mais de o quê? É de se perguntar, como dizia um chefe meu, sempre que eu escrevia alguma coisa, Ricardo Noblar, ele sempre perguntava, e daí? Vai fazer o quê? Então, o que você projeta aí, Juliana, para este ano o TSE com essa mudança de composição? Eu concordo com a avaliação de vocês, eu só chamaria atenção para o fato de que o Barroso está deixando a presidência do TSE num nível de tensionamento talvez alto, né, em cima, inclusive dando essas declarações sobre a divulgação do inquérito relacionado às fake news e chamando, né, o Bolsonaro de uma repetição mambembe de Trump. Então, acho que a tensão tá, né, com o ministro Barroso bastante alta. E agora o Fachin, ele se apresenta, concordo com vocês, uma postura que indica, né, firmeza, mas um pouco distensionando, talvez diminuindo um pouquinho a temperatura nesse momento, né, não pegando esse passivo, mas também não ignorando como é que essas relações vêm se esgarçando ao longo do tempo. Então, mas acho que é interessante a gente observar uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, que é quais mecanismos, né, o TSE vai poder utilizar nessa reta final aí até a eleição, como é que vai se dar, inclusive, essa tabelinha aí entre o TSE e o próprio Supremo com relação aos inquéritos que são presididos pelo ministro Alexandre de Moraes, e se eles vão jogar, né, de uma maneira concertada aí para poder botar o máximo de pressão e o máximo de mecanismos efetivos que possam coibir essas práticas que eles já estão condenando, desde a decisão também que a gente comentou no ano passado com a presença da Clara aqui no Sem Precedentes, em que o TSE foi muito, muito, muito veemente, né, na sua crítica ao uso, por exemplo, de disparos de massa, de desinformação e tudo mais. Tomás, e você?
Eu acho só importante salientar de novo que tem dois tipos de tensões diferentes com o governo, né? Uma são os ataques do governo Bolsonaro e dos seus correligionários ao processo eleitoral, à urna eletrônica, ao resultado das eleições, ao TSE, que é a função do TSE enquanto condutor das eleições, e o outro é o conflito em relação a certas práticas relacionadas à propaganda eleitoral, à divulgação de informações, relacionadas a fake news, relacionadas ao uso de aparelhos de mensagens e sua regulação, que é um outro tipo de conflito. Eu acho que esses dois conflitos vão continuar. A atitude do TSE em relação a eles acho que vai continuar mais ou menos na mesma linha, não parece ser muito diferente. Me parece que tem mais consenso em torno da proteção do processo eleitoral, da validade das eleições, do resultado, do que em relação a como lidar com a segunda parte desse problema. Acho que só que eu chamaria a atenção é para o fato de que houve sempre, há bastante tempo, um ataque, em certa medida, pessoalizado, às vezes, ao ministro Barroso, na sua atuação no TSE, né? Por sua biografia, pelos temas que ele considera relevante, por sua atuação como defensor de direitos humanos, e, portanto, como defensor de certos temas em que ele tem uma posição antagônica às posições políticas do governo Bolsonaro, né? Agora, você poderia dizer, num sistema, talvez, digamos, o que poderia acontecer e não vai acontecer? É falar, então talvez seja bom isso, talvez seja bom que com a saída do ministro Barroso, que tinha essa relação, com o ministro Fachin, um outro ministro, né, isso não vai acontecer. A questão é que qualquer ministro que entre, parece, que não, a não ser que ele seja nomeado pelo Bolsonaro, a gente sempre vai ter essa pessoalização. Então o ministro Fachin vai ser, claramente, se tiver tensões, atacado por ter sido nomeado, porque ele foi nomeado, pelas suas posições políticas, pela sua atuação em relação a, por exemplo, a gente acabou de falar dele, operações militares da PM, outros temas que têm a ver com a decisão com que beneficiou Lula quando for a vez do Alexandre de Moraes, veremos a mesma. Então, assim, isso é algo que eu também diria que muda o ministro, mas me parece que fica. Então, isso também eu apostaria que vai permanecer, como sempre, tensões e distensões, ataques, mas não me parece que isso vai mudar. Então, o ministro Fachin, acho que talvez, pelo contrário, o ministro Fachin agora está ainda mais sujeito a críticas e ataques que ele já estava, como, por exemplo, no contexto da regulação. Por essa mesma rede, por esses mesmos grupos de apoiadores do governo, que já eram, que ele já estava, por exemplo, por ser o relator de processos, como o que eu mencionei da regulação da maneira como se vão conduzir as operações da polícia militar, da policiais, em comunidades e em outros lugares. E no caso dele, Tomás, ainda tem a decisão que beneficiou Lula, que anulou as condenações, tem o fato de ele ter pedido voto para presidente Dilma Rousseff no passado, então ele é visto com muito mais ressalvas do que o próprio Barroso era. Querendo passar aqui para o nosso último ponto, bem rapidinho, para a gente falar de Augusto Aras. CPI, Augusto Aras, diante do relatório final da CPI da Covid, continua aquele toque de lado. O Augusto Aras não toma decisões. Obviamente, o relatório da CPI não chegou pronto, e nem era para chegar pronto, né? Um relatório de CPI não é para trazer todas as provas, como disse ele numa entrevista à CNN, ao William Vac, dizendo, a CPI não apresentou as provas. Sim, não é a CPI que tem que apresentar as provas, quem tem que apresentar e colher as provas é o próprio Ministério Público, né? E por isso, alguns senadores já falando em impeachment dele. E junta isso nessa semana, e aí eu queria ouvir vocês, junta a toda essa resistência dele em tomar medidas em relação à CPI da Covid, essa decisão de agora, ou esse parecer, que pede o arquivamento da investigação sobre vazamento de informações sigilosas na apuração sobre ataque hacker ao TSE. Eu queria ouvir vocês, começar, talvez pela Juliana ou pelo Tomás, para falar sobre Augusto Aras, CPI da Covid, a sua recondução. A gente estava falando um pouco mais cedo, vou começar com você, Tomás. A gente estava falando mais cedo, né? Esses senadores que pediram ou estão ameaçando pedir impeachment do Augusto Aras estavam lá na CCJ quando ele foi reconduzido. E o Augusto Aras do passado não é diferente desse. Só tem mais do mesmo. Então, como é que você analisa essa questão? E também, se puder falar um pouquinho sobre esse parecer dele a respeito de a investigação ser ou não ser sigilosa. Isso está meio mal parado, meio mal explicado. O TSE entende que o inquérito, a investigação estava sob sigilo, o ministro Alexandre entende que estava sob sigilo, a Polícia Federal entende que estava sob sigilo, mas ele diz, não estava sob sigilo. Então, me parece uma coisa meio de
de universos paralelos? Enfim, acho que você já adiantou a parte que a gente estava conversando, né, que nós vemos essa tensão com o Senado, né, especificamente por conta da CPI, não é de hoje, né, com o PGR, com o Aras, e a gente já falou sobre isso, né, a oportunidade que o Senado teve para se posicionar contrariamente ao tipo de atuação que a Aras tem tido no decorrer desses anos, enquanto PGR, teria sido o momento da sua recondução com o PGR. Né? E agora que ele está confirmado, eu acho, por mais que seja papel, é lugar dos senadores, é lugar deles fazer esse tipo de crítica, quão crível é um impeachment de um PGR que acabou de ser confirmado não faz muito tempo, sem grandes tensões, sem grandes dificuldades, por conta disso, né? Então, eu acho que isso é algo que... Então, esse é o PGR que a gente tem, e o Senado tem uma parte da responsabilidade por isso, né? O Senado tem que assumir a sua parte da responsabilidade no fato de que o PGR que nós temos hoje é o Aras, né? Porque eles que confirmaram essa recondução. Mas a segunda coisa que eu acho que também é relevante não dá para a gente entrar, acho que não é o caso de entrar aqui numa discussão sobre se as fotos, se as provas são suficientes ou não são suficientes, se elas estão devidamente organizadas. O Aras reclama que foi enviado um monte de documento desorganizado. Exato. Claro que você pode dizer, tá bom, então agora é tua função enquanto condutor do inquérito organizá-los, relacioná-los, achar, né? Tudo bem, isso é parte do seu trabalho normal de condução de um inquérito, né? Mas de qualquer maneira, acho que o meu ponto não é ter esse tipo de discussão, se existem provas suficientes ou não, em relação a todos aqueles tipos que foram elencados. Tem várias discussões aí que são discussões reais e legítimas. Acho que o ponto o Aras não tem credibilidade pública para muita gente, ele não é visto como sendo neutro e imparcial em relação a essas análises, ele é visto como sendo próximo demais do governo Bolsonaro. Então, essa é a situação que a gente não tem a situação hipotética. Mas será que um outro PGR que tivesse sido o primeiro da lista tríplice do MP, que não tivesse nenhuma relação com o governo Bolsonaro, analisando esses mesmos fatos, será que esse PGR talvez não chegasse à mesma conclusão? Eu não sei. O problema é que nós somos privados de ter essa posição. E aí que está um problema de quando a gente tem esse tipo de, pessoalização em relação a instituições que deveriam ser vistas como imparciais em relação ao governo, né? A gente perdeu, não é visto, né? O PGR pede o arquivamento e as pessoas não consideram. Muita gente pensa, mas é o Aras. Muita gente pensa, mas é o Aras, como é que você vai levar a sério isso? E isso é uma situação que, de novo, que se o Senado é parcialmente responsável por o Aras ser o PGR, o Aras é responsável por estar nessa situação. Foi a atuação dele que não gerou confiança e que tem gerado desconfiança, pelo contrário, da população. Por fim, eu acho que a gente pode continuar sobre isso, sobre o parecer em si. É interessante que ele vai numa questão de fato, de novo. Está dizendo, não houve crime porque não era sigiloso o documento. E, de novo, é curioso a gente estar tendo essa discussão a essa altura, né? Era sigiloso ou não era o documento? Era apenas um carimbo ou não? Foi lançado no sistema ou não foi? Parece uma discussão que a essa altura a gente está discutindo, uma questão que é preliminar de tudo isso, né? Porque parecia por muito tempo que a gente ia discutir, sendo sigiloso, se teve crime ou não teve, quem cometeu. Parecia que era essa a discussão que a gente ia ter e que deveria ter sobre isso. A discussão, parece que foi uma discussão diferente, é dizer, ao contrário do que todas as instituições estão dizendo, como o próprio TSE está dizendo, como você já falou, Recondo, o Aras está dizendo que nem sigiloso era, e se não era sigiloso, não tem como ter violação de sigilo. É curioso. E me parece, Tomás, desculpe, e me parece que até para evitar que o ministro Alexandre pudesse fazer alguma coisa que a gente comentou, né? Fala, tudo bem, eu arquivo esse inquérito, mas mantenho essa investigação em outro. Como ele diz que é a tipicidade da conduta, não tem nem o que investigar. Então ele já tenta matar na raiz. Só que o que me parece começa a ser discutido no Ministério Público, a gente já teve esse debate aqui ano passado, e alguns ministros do Supremo já receberam essas possibilidades, o próprio ministro Alexandre de Moraes não arquivar e determinar a remessa para o Conselho Superior do Ministério Público para avaliar o que faz. Se poderia, assim como nos casos de primeira instância, chamar algum outro membro do Ministério Público para tocar a investigação. Eu não duvido que esse debate apareça, seria mais um avanço do Supremo de forma heterodoxa, mas para tentar suprir ou superar essa obstrução que está sendo feita pela Procuradoria-Geral da República. Vamos ver, a gente provavelmente vai ver isso nos próximos dias pela decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai ter um fato da semana, porque o Diego insistiu,
e aí vocês ficam privados e fiquem guardando os fatos das semanas de vocês para o próximo episódio. Diego, você queria falar sobre André Mendonça. Nessa semana ele, né, rejeitou, não se declarou suspeito em um pedido formulado pelo senador Randolph Rodrigues, se não me engano, em um inquérito envolvendo o presidente Bolsonaro, né? E essa sessão gerou também um debate público mais amplo sobre em que condições o ministro André Mendonça deveria se declarar suspeito, né? E algumas das coisas que foram ditas nessa sessão pelos outros ministros me pareceram, acho que a gente conversando um pouco antes aqui também, né? Não sei se Tomás e Juliana concordam, me pareceram ir um pouco no sentido de reduzir os limites já mínimos que o Supremo tem para que alguém que foi da Advocacia Geral da União possa depois participar de julgamentos, inclusive em processos de controle concentrado no Supremo, né? O Supremo reconhecidamente tem regras muito mínimas, do tipo, se você já peticionou no processo como AGU, você não deveria participar do julgamento, ainda que seja uma DIN, que seja uma discussão em tese. E nessa sessão, parecia ali que o ministro André Mendonça estava adotando um critério do eu me sinto à vontade, e os outros ministros pareciam também sinalizar que isso é um critério válido, né? Eu acho que não está muito... A questão não se colocou de forma muito clara e direta, mas acho que a gente vai precisar voltar a falar disso nos próximos meses, já que tem uma série de casos aí envolvendo o governo Bolsonaro, nos quais André Mendonça provavelmente se manifestou como AGU, e seria interessante ver, então, onde fica a jurisprudência anterior do Supremo, de que esse talvez seja o limite, né? Você ter atuado como advogado da União no processo deveria impedir você de participar depois como juiz desse processo. O Diego, eu te falei que eu ia dialogar com você nesse sentido. O André Mendonça disse que tinha um calhamaço para falar sobre esse assunto no julgamento. E consultou, inclusive, o presidente Fux. Falou, vou levantar essa questão de ordem, posso me debruçar sobre isso? Falou, não, já tem jurisprudência pacificada nesse sentido, porque tinha uma questão de ordem no passado feita pelo Toffoli, que gerou a decisão do tribunal dizendo, em controle concentrado, o AGU, mesmo que tenha atuado, pode participar do julgamento. Só que, de fato, fica essa contestação sobre qual é o limite. E a gente vê, por exemplo, o ministro Barroso, quando era advogado, se dá por suspeito em todos os processos em que ele tenha advogado, em que ele tenha assinado memorial ou parecer. Né? E aí a gente vê o AGU em controle concentrado dizendo, não é problema nenhum. Então, essa é uma decisão do Supremo lá de trás e, de fato, fica sempre essa dúvida, né? Tudo bem que nesse primeiro caso, ele votou em sentido diverso do parecer que ele ofereceu. Mas é claro que a gente espera que um AGU que venha de um governo vá tomar decisões mais favoráveis ao governo, se ele puder participar dos julgamentos, né? Mas, de fato, a gente vai ver esse debate, né? Como já observado tantas vezes por acadêmicos, juristas, advogados, essas garantias de suspensão e impedimento, elas não são para proteger, para garantir que a melhor decisão seja atingida, elas são para proteger também a credibilidade, né, da instituição. Então, ele pode até ser que agora ele esteja dando a posição certíssima, melhor, irretocável, porque agora ele é independente, mas o ponto não é esse, o ponto é você impedir que as pessoas se perguntem, será que tem a ver com a proximidade entre ele e quem o indicou? Exatamente. Bom, gente, obrigado mais uma vez. A gente encerra por aqui, volta semana que vem com mais um Sem Precedentes. Obrigado, Juliana, Diego, Tomás. Até lá. Até. Obrigado, até.